Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Estamos aqui para dar prosseguimento na série O Dia do Senhor. Hoje, o Dia do Senhor /2. Eu peço a todos vocês que não ouviram o Dia do Senhor 1, que volte lá e escute, porque esta mensagem é a continuação do Dia do Senhor /1, ok? Nós então estávamos falando ali no Dia do Senhor /1 sobre a volta de Jesus e explicamos que a volta de Jesus ela se dará em duas etapas. Na primeira etapa ele virá para a igreja. Na segunda etapa ele virá com a igreja. Na primeira etapa será invisível e na segunda etapa todo olho o verá. Na sequência passada, nós falamos mais sobre os 7 anos lá nos céus, que fala da banca de premiação do Tribunal de Cristo, onde estaríamos recebendo os nossos galardões. Lembre-se, não confunda o Tribunal de Cristo com o juízo do trono branco, ok? O Tribunal de Cristo é uma banca de premiação para os salvos, onde cada um receberá o seu galardão, a sua patente para reinar com Cristo. Já o juízo do trono branco, ninguém se salvará ali. Será apenas para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo. E hoje nós vamos estar falando mais do período dos 7 anos, do que estará acontecendo aqui na terra, no período do anticristo. E Deus trará uma mensagem para que você seja edificado e fortaleça a sua fé e entenda que vai valer a pena passar por esses momentos de aflição, de adversidades e de dificuldades em que estamos vivendo no atual momento. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de pedir a todos, se inscreve aí no nosso canal. Você também, enquanto eu estou falando, deixa o seu joinha, compartilhe esta mensagem. E se você tem sido abençoado por este canal, esteja também semeando nesse ministério. Aqui no topo dos comentários, você tem a informação de que maneira você pode semear neste ministério. E se você também quer falar comigo, você pode fazer isso pelo Instagram. Aqui no topo dos comentários está o link do meu Instagram e você pode conversar comigo lá no direct, ok? Então vamos à palavra de Deus. Como nós declaramos na mensagem anterior, nós, a Igreja de Cristo, voltaremos com ele após os 7 anos da grande tribulação. Porém, nós falamos dos 7 anos do que estará acontecendo lá nas bodas do Cordeiro, da banca de premiação no Tribunal de Cristo. E nesta segunda etapa, nós vamos estar falando sobre o que estará acontecendo aqui na terra no período da grande tribulação. E você vai entender o porquê que nós acreditamos que Deus não permitirá que a igreja esteja aqui nesse período dos 7 anos da grande tribulação, porque acontecerá coisas tão terríveis como nunca se viu antes na face da terra. Nada se compara ao que estará acontecendo de catástrofes e tragédias nesse período de 7 anos. E esse período de 7 anos, ele inicia-se com o arrebatamento da igreja. Nós, a noiva do Cordeiro, somos aqueles que têm o poder de deter e reter as ações práticas do anticristo. Enquanto estivermos aqui, ele não poderá agir na sua potencialidade, ele terá que agir limitado, ou seja, apenas o espírito do anticristo age nos governos mundiais, mas quando a igreja daqui for tirado, então ele agirá na sua essência com profundidade, e isto se dará após o Cordeiro desatar o primeiro selo do livro. Quando ele desata o primeiro selo do livro, inicia-se então a trajetória desses 7 anos. Ali, na abertura dos selos, nós vamos ver ali o que é mais conhecido da igreja, os 4 cavaleiros de Apocalipse. O primeiro, o cavalo branco, ele já é o próprio anticristo, que vem para começar a dominar essa terra. Depois vem o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo
cavalo amarelo, já temos mensagem aqui também sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse, explicando a ação de cada um. Um agirá promovendo guerra, outro agirá promovendo fome, outro agirá promovendo guerras, e tudo isso de uma forma sem precedente, como se nunca viu antes na face da terra. Ouvimos também na mensagem anterior que nesse período, a princípio, o anticristo apresentará uma falsa paz e uma falsa segurança, conseguirá uma aliança com a nação de Israel e reconstruirá o grande templo lá em Jerusalém, fazendo uma medida ousada, destruindo a grande mesquita, que é o lugar mais adorado dos muçulmanos na face da terra. Ele vai destruir aquela mesquita e vai construir ali para os judeus o seu templo tão sonhado, e eles então acreditarão que verdadeiramente ele quer ajudar, ele quer abençoar os judeus, mas nós sabemos que na metade desses 7 anos ele irá quebrar esta aliança. E aí então nós vamos ver em Apocalipse 8, após os 7 selos, que cada um dos selos vai desencadeando tragédias, vai desencadeando coisas, catástrofes como nunca se ouviu antes na terra. A cada uma da abertura dos selos nós vamos ver ações do juízo de Deus em todas as esferas da natureza. Primeiro lugar, através dos 7 selos. Depois, em Apocalipse 8, começa mais uma série de 7 juízos catastróficos sobre a face da terra, através das 7 trombetas. Depois também, no Apocalipse capítulo 9, versículo 16, a Bíblia narra que o anticristo levantará um exército com 200 milhões de soldados. 200 milhões de soldados para lançar contra Israel, contra os judeus, e porque também ele sabe que Jesus vai pisar ali no Monte de Oliveira na tentativa de atingir até o próprio Cristo com o seu exército. Esse exército é tão numeroso, irmãos, porque 200 milhões é o número de população do Brasil, um dos maiores países do mundo. Esse exército terá 200 milhões de soldados, o exército do anticristo. E esse exército é tão grande que não terá meio de transporte para transportar tantos soldados. E a Bíblia diz aqui ainda que o leito do Eufrates, ele vai se secar. E esse exército vai caminhar em direção a Jerusalém pelo leito do Eufrates. No Apocalipse capítulo 10, versículo 4 também, é revelado também para João que entre as 7 trombetas e depois outros juízos que virão, tem 7 trovões. E o que vai acontecer, o que esses 7 trovões fala para João, é tão trágico, é tão terrível, é tão assustador, que o Espírito Santo diz para João: isso daqui não é para escrever. Isso que você ouviu dos 7 trovões não é nem para relatar isso aí. Imaginem vocês como será catastrófico. Prosseguindo, em Apocalipse capítulo de número 11, narra também que nesse mesmo período dos 7 anos do anticristo, Deus vai levantar 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas da parte de Deus estará pregando o evangelho, estará pregando a palavra de Deus. Pasmem vocês, mesmo com o anticristo no poder, 2 testemunhas virão da parte de Deus para testemunhar, e essas 2 testemunhas acreditam-se que será Moisés e Elias, pelos sinais e prodígios que essas 2 testemunhas vão fazer. Acredita-se que nesses últimos tempos Deus permitirá que Elias, que não morreu, e que Moisés, que o seu corpo também não foi sepultado, retornem aqui, e vai passar por um período de 3 anos e meio pregando, profetizando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Porém, em um determinado momento, Deus vai permitir que o anticristo mate essas 2 testemunhas, e o anticristo vai levantar essas 2 testemunhas como um grande troféu, mostrando para o mundo que ele é mais poderoso do que Deus. E aí então, durante 3 dias e meio, ele vai largar o corpo dessas 2 testemunhas lá em Jerusalém, e vai ser visto pelo mundo inteiro. Diz a palavra de Deus que nesse período de 3 dias e meio, em que as 2 testemunhas estarão mortas e expostas como um troféu do anticristo, ali em Jerusalém, os homens de toda a terra vão comemorar, vão fazer festa, vão trocar presentes, vão comemorar como se fosse uma festividade mundial a vitória do anticristo sobre
sobre esses dois profetas da parte de Deus. E aí então diz a palavra de Deus que com 3 dias e meio essas duas testemunhas ressuscitam. Eles ressuscitam ali e mundialmente serão vistos, ressuscitados pelo poder de Deus. E eles são ressuscitados e são conduzidos para o céu novamente. E aí então prossegue ainda o andamento desses 7 anos da grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo 15, a palavra de Deus começa a narrar agora a respeito de mais outra remessa de 7 juízos de Deus que virão através das 7 taças, as taças da ira de Deus. A cada taça que é derramada, acontece tragédias na natureza, acontece tragédias na humanidade. A cada uma dessas taças que é derramada aí, vai morrer milhões de pessoas. Para vocês terem noção, em uma dessas taças que serão derramadas no mar, morrerá toda criatura vivente do mar. Outra taça será derramada nos rios de água doce, e também todas as águas doces do planeta se tornarão imbebíveis, não terá como beber água. Estas são apenas algumas coisas que estarão acontecendo nesse período, através do juízo de Deus nas 7 taças. É por isso que eu acredito que a igreja não estará aqui nesse período, meu irmão. Esse período aqui é reservado para aqueles que estão sujeitos à ira de Deus, e a igreja não estará aqui para sofrer a ira de Deus. A igreja não sofrerá essa ira de Deus tamanha. Após essas 7 taças, Apocalipse capítulo 16, versículo 11, narra a palavra de Deus então que o rio Eufrates, ele seca o seu leito já preparando o caminho para esse exército de 200 milhões de soldados que caminharão para a cidade de Jerusalém para guerrear na chamada Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon, na realidade, o anticristo está promovendo um ajuntamento, chamando todos os reis da terra para guerrearem contra o próprio Cristo. A palavra de Deus diz que da boca do falso profeta, da boca do dragão e da boca da besta, saiu ali um espírito de rã, semelhante a rã, e ele enganará todos os governos da terra, todos os reis, todos os presidentes, induzindo esses homens a guerrear contra o Cristo, contra o Messias aguardado por Israel, que nesse momento já está clamando, como nós já falamos lá em Zacarias. E agora então nós vamos entender que quando todo esse exército de 200 milhões de homens estiver ali, ali estará a besta, ali estará o falso profeta, ali estará o dragão, todos esperando esse grande momento para guerrear contra Cristo, para guerrear contra os seus exércitos. E nesse momento Israel estará encurralado, como nós lemos lá em Apocalipse, clamando pelo Messias, pedindo o socorro de Deus, porque 200 milhões de soldados, não existem nações na face dessa terra capaz de suportar. Eles sabiam que seriam dizimados, destruídos, e a palavra de Deus então diz que nesse momento é o final dos 7 anos da grande tribulação, e nesse momento é dado a ordem, e Jesus então com o seu exército, que eu e você faremos parte desse exército, eu e você estaremos juntos ao lado de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estaremos com vestes brancas de puro linho. Jesus estará montado em um cavalo branco, e diz que na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá pelos altos céus junto com os santos, como diz Zacarias, junto com a igreja de Cristo, que é o seu exército, com os anjos de Deus, e ali então haverá esta grande batalha. Mas nesta grande batalha, diz a palavra de Deus, que apenas com uma espada que sai da boca de Jesus, apenas com uma espada que sai da boca de Jesus, ele já destrói de cara o anticristo, ele destrói o falso profeta. Aleluia! Esse é o nosso Jesus, o Todo-Poderoso, que veio para vencer, e neste dia eu e você estaremos indo com ele. Lá a palavra de Deus diz no livro de Zacarias que os seus pés
pés tocarão no Monte das Oliveiras, porque como vocês sabem, quando ele subiu dessa terra, após os 40 dias de sua ressurreição, ele subiu dali do Monte das Oliveiras. Os anjos voltaram e disseram para os discípulos: esse mesmo Jesus que vocês viram subindo aqui, ele também vai descer de volta nesse lugar. Oh, glória a Deus, aleluia! E ele não vai descer sozinho dessa vez, vai descer comigo, vai descer com você, e nós como soldados galardoados, patenteados, viremos para esta grande guerra, a guerra e a batalha do Armagedon, em socorro de Israel. E neste grande dia, então, diz a palavra de Deus que quando os pés de Jesus tocar no Monte das Oliveiras, será tanto poder, será tanta glória, que o Monte das Oliveiras não vai suportar. Zacarias diz que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, uma parte indo para um lado, a outra parte indo para o outro, vai ficar um grande vale, e esse vale será como um vale de escape para toda a nação de Israel. É o Messias dizendo: podem passar, meus filhos, podem passar, Israel, porque a guerra agora é comigo, é eu e o meu exército que vamos guerrear nesse momento, é eu e o meu exército que vamos pelejar contra o anticristo, contra o falso profeta, contra o dragão, aleluia, e contra o seu exército. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu e você estaremos neste dia, eu e você estaremos nesse momento, meus irmãos. E para vocês terem noção de quanto é real essa palavra, os geólogos que estudam as placas tectônicas da terra, eles dizem que um dia vai haver um terremoto tão grande e o Monte das Oliveiras será partido ao meio, porque ele está dentro de uma fenda geológica. Oh, glória a Deus! Tudo isso é para confirmar o que a palavra de Deus já diz. Mas eu creio que o Monte das Oliveiras não vai se partir só por causa desse terremoto. Ele vai se partir porque ele não vai suportar a glória do meu Jesus. Ele não vai suportar a glória do leão da tribo de Judá. Se prepare para este dia. Vai valer a pena, não desista, não recue por nada. Eu quero te ver fazendo parte desse exército. Jesus quer te ver fazendo parte desse exército. Levante a tua cabeça, alegra o teu coração. Romanos 8:18 diz assim: mas para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de ser para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu já me vejo naquele grande dia, num corpo glorificado, com patentes que é o meu galardão, guerreando no exército do leão da tribo de Judá e vencendo para a honra e glória do nome de Jesus. E após essa grande batalha, que se dará com a vitória por uma espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus, então ali Jesus estabelecerá e implantará o seu governo milenar. Ele vai prender Satanás por 1000 anos. Satanás estará preso por 1000 anos, e ali então ele vai fazer uma restauração, e a partir de Jerusalém, com cetro de ferro, ele governará as nações. Com cetro de ferro no trono de Davi, ele vai governar por 1000 anos, e Satanás estará preso por esses 1000 anos, e nós governaremos nesse governo com Cristo, nós reinaremos nesse governo com Cristo. Porém, ainda não é o fim, porque após o milênio, Satanás será solto. E se vocês quiserem ouvir o restante disso, então é só falar aí no comentário: pastor, nós queremos ouvir o final, nós queremos ouvir o que acontece então, depois que Satanás é solto, porque tem 1000 anos de governo milenar aqui, o governo milenar de Jesus aqui, e nós governaremos com ele aqui nessa terra restaurada, renovada. Porém, após os 1000 anos, Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele sairá para enganar as nações. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, se você quer aprender mais sobre isso, você vai dizer: pastor, eu quero ouvir mais sobre isso. Eu quero que faça aí uma terceira etapa para a gente aprender a respeito do que vai acontecer no milênio e após o milênio, porque eu também preciso falar de coisas lindas e maravilhosas, de como vai ser a terra no período do milênio, como será o governo no período do milênio, como será o reino de Cristo, o que nós
nós vamos fazer nesse período do milênio? O que nós seremos nesse governo? Nós seremos autoridades nesse governo. Oh, glória a Deus, aleluia. E para concluir essa grande vitória, eu quero deixar para vocês aqui esta palavra maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Viaje comigo agora nesse momento triunfal que a Bíblia narra que acontecerá ali no Monte das Oliveiras. Olha aí, escuta aí, você, servo de Deus, isso é para você, isso é para mim, que estamos passando por esses momentos de luta e adversidade. Olha o que está escrito na palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ao juízo que ele veio fazer, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiam-nos os exércitos dos céus, e os cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Esse exército aqui é eu e é você, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi as bestas e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta é a batalha de Armagedon. Meus irmãos, você já imaginou 200 milhões de soldados mortos pela espada que sai da boca de Jesus? A palavra de Deus diz que neste dia vai ser tanto sangue, que os sangues vão chegar no peito dos cavalos. O quê? O sangue vai chegar no peito dos cavalos. E Deus ordenou a um anjo que venha convocar todos os abutres, todas as aves de rapina para comerem tanta carne que vai ficar aí no vale de Armagedon. E nesse grande dia veremos o nosso Deus como ele é. Nesse grande dia veremos a plenitude do seu poder, em nome de Jesus Cristo. Não queira estar no exército do anticristo, venha fazer parte do exército do leão da tribo de Judá. E em nome de Jesus Cristo, os que querem ouvir mais sobre isso, sobre agora o governo milenar e após o governo milenar, o juízo do trono branco, vai deixar os seus comentários aqui dizendo: eu quero aprender, pastor, fale mais, eu quero aprender sobre isso. Amém? E em nome de Jesus Cristo, recebam a unção, recebam a graça, recebam a virtude e entendam, vai valer a pena passar por esses momentos de dores, vai valer a pena passar por esses momentos de tribulação, porque depois desse grande dia, a palavra de Deus diz que ele quem? Jesus, ele enxugará dos seus olhos
toda lágrima. Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima, e ali onde viveremos não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais velório, não haverá mais pandemia. Ali viveremos por toda a eternidade, usufruindo da presença e da glória de Deus. Receba essa paz, receba essa alegria, receba essa unção, receba essa virtude, seja cheio do Espírito Santo como eu estou aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo nesse momento. Eu estou sentindo nesse momento que tem azeite aqui, nessa lâmpada tem azeite. Se o noivo chegar nessa noite, eu estou pronto para encontrar com ele. Se o noivo chegar nesse dia, eu estou pronto para me encontrar com ele. Se o noivo chegar nessa tarde, eu estou pronto para me encontrar com ele. E se você não tem azeite na tua lâmpada, receba aí agora azeite, receba aí agora essa unção, receba aí agora essa virtude, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. A paz do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.